Com certeza você já recebeu no seu WhatsApp ou no seu Facebook algum link pedindo a sua assinatura para propor ou modificar uma lei. Mas como que isso funciona? Apesar de no Brasil não faltarem leis, por que a gente tem a sensação de que só são aprovadas coisas irrelevantes? Qual a dificuldade da aprovação de um importante projeto de lei como o novo Marco do Saneamento? Ou até de uma emenda à Constituição como a nova Previdência. Meu nome é Pedro Rodrigues e no Explicando de hoje a gente vai falar sobre o Congresso Nacional. Para a gente entender o Congresso Nacional, basta olhar o desenho feito por Oscar Niemeyer nos anos 50. Bota aí na tela o Palácio Nereu Ramos. Calma galera, eu não fiquei maluco não. O Congresso Nacional também se chama Palácio Nereu Ramos, em homenagem ao 20º presidente brasileiro. Mas essa história a gente não vai falar hoje aqui não. A gente vai deixar para o Google e voltar para o Congresso Nacional. Esse prédio todo aí que fica em Brasília é o Congresso Nacional. De um lado, a Câmara de Deputados. Do outro, o Senado Federal. Mas Pedro, como assim? Como que esse prédio pode me explicar o que é o Congresso Nacional? É aí que mora toda a genialidade do nosso arquiteto. O prédio da direita foi projetado por Niemeyer para abrigar 513 deputados, que são eleitos de forma proporcional à população dos estados e estão lá para representar o povo. Ou seja, estados mais populosos têm mais deputados, estados menos populosos têm menos deputados. São Paulo, por exemplo, que é um estado bastante populoso, o maior do Brasil, tem 70 deputados representando a população, enquanto estados menos populosos têm apenas 8. Sendo assim, o arquiteto projetou esse círculo virado para cima na Câmara de Deputados para que a casa possa receber ideias, tendências, ideologias e ouvir todo o povo brasileiro. Já ao lado esquerdo, o círculo voltado para baixo, abrigam os 81 senadores. São 3 representantes de cada estado e mais o Distrito Federal, que representam, nesse caso, os interesses dos estados da federação. Os senadores ficam nesse prédio, segundo o arquiteto, para representar reflexão, ponderação, equilíbrio e principalmente experiência, já que o mandato de um senador é de 8 anos. Portanto, segundo o arquiteto, nesse prédio ficaria a mais alta cúpula de pensamento do país. Mas agora que a gente já sabe o que é o Congresso, onde ele fica e o que ele representa, como afinal são criadas as leis? Qualquer parlamentar, deputado ou senador pode propor um projeto de lei. O projeto de lei proposto em qualquer uma dessas casas vai automaticamente para outra casa, que é chamada de casa revisora, para que seus integrantes decidam se esse projeto é aprovado com ou sem modificações. Se houver modificações, o projeto de lei retorna para a casa que ele foi iniciado, para que seus membros possam decidir se aceitam ou não as modificações propostas pela casa revisora. Para aprovação de um projeto de lei ordinária, é necessária maioria simples, ou seja, 50% mais 1 do voto de deputados federais e senadores. E a gente não pode esquecer que um projeto de lei também pode ser proposto pela população, um projeto popular, tendo pelo menos 1% da assinatura de todos os eleitores do país em pelo menos 5 estados da federação. A sua tramitação no Congresso Nacional é a mesma de um projeto de lei ordinária. Recentemente, no Brasil, a gente teve as 10 medidas contra a corrupção, que foi um projeto de iniciativa popular. Mas não só de projetos de lei ordinária se faz um Congresso Nacional. A Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, em razão do momento histórico que ela foi escrita, colocou diversos assuntos da vida nacional no texto constitucional. Quando a Constituição foi feita, em 88, ela foi mega difundida, né? Era um movimento nacional. Então tinham cartas bizarras, assim, teve uma carta que a Assembleia recebeu, dizer o cara querendo que toda a empadinha do Brasil tivesse uma azeitona, em razão da livre concorrência, senão o cara ia botar sem azeitona, ia vender mais barata do que ele, que tinha azeitona. E essas coisas, obviamente, não entraram, mas teve coisas bizarras que entraram. Então, se você for lá no artigo 242 da Constituição, por exemplo, o Colégio Pedro II
está lá na Constituição, que é um colégio federal no Rio de Janeiro. Então, assim, qual o sentido desse troço na Constituição? Não tem sentido nenhum, entendeu? Mas esse foi o motivo dessa participação popular em massa, para poder todo mundo participar de como faz e fazer a Constituição. Só para a gente comparar, a Constituição Brasileira de 88 foi publicada com 250 artigos. E em 30 anos, ela teve 104 emendas. Enquanto a Constituição Americana, que é de 1789, teve somente 27 emendas em 230 anos. É muito importante a gente entender que não existe Constituição pior ou melhor. Existem realidades diferentes. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Voltando para a nossa Constituição, essas 104 emendas, todas tiveram que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E para essa aprovação, existe um processo totalmente diferente dos das leis ordinárias. As propostas de emenda à Constituição não podem ser feitas por apenas um parlamentar, como nas leis ordinárias. Para se propor uma emenda constitucional, é preciso 1/3 da Câmara de Deputados e 1/3 dos senadores. Para aprovar uma emenda à Constituição, é necessária a realização de 2 votações em cada uma das casas, ou seja, 2 votações na Câmara dos Deputados e 2 votações no Senado Federal. Cada votação dessa precisa da aprovação de pelo menos 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. E é exatamente esse processo que a gente está vendo com a aprovação da nova Previdência, que nesse caso foi proposta pelo presidente da República, que também é autorizado a propor emendas à Constituição. Apesar das regras para aprovação serem bastante claras e objetivas, as negociações para conseguir os votos necessários para essa aprovação podem ser bastante complexas. No Brasil, em razão dos acontecimentos recentes, do mensalão, do petrolão e da falta de credibilidade do mundo político, negociações republicanas normais de uma democracia e a boa política foram esquecidas, dando lugar a uma nova política que ninguém sabe explicar. Com isso, a aprovação de projeto de lei e de emenda à Constituição ficaram cada vez mais difíceis de serem negociadas entre deputados e senadores. Muitas vezes essa negociação em diferentes lugares do Brasil, pessoas são diferentes, cara. Então a necessidade de um sujeito lá no Acre, de um deputado eleito por aquele sujeito, ele tem uma representação, ele tem uma necessidade do eleitor dele. É totalmente diferente do cara de São Paulo. E aí precisa ser negociado isso. Olha só, cara, você quer o quê? Se você me aprova aqui a Previdência, que vai ajudar São Paulo e o Brasil, mas vai prejudicar em curto momento o seu eleitor lá no Acre, mas pô, em troca disso você me dá aqui uma emenda para eu poder levar água para esse cara que não tem água. Isso faz parte da boa negociação. É muito importante a gente deixar claro que a gente não está defendendo nenhum tipo de negociação ilícita ou imoral. Para isso, caso aconteça, existem os órgãos de controle, como o Ministério Público Federal e o TCU, dentre outros. Aqui a gente está o tempo inteiro tentando falar de negociações políticas republicanas e normais dentro de uma democracia. Mas então, como deveria ser a boa política? Como deveriam se dar as negociações entre deputados e senadores no Congresso Nacional? Dentro do Congresso, existem diversas maneiras de se conseguir votos para aprovação de um projeto de lei ou de uma emenda à Constituição. Essas maneiras que a gente vai dizer aqui não são exaustivas e muito menos as únicas. São só exemplos para a gente poder entender melhor. Existem, por exemplo, as negociações que são feitas em razão da coligação de partidos políticos com posicionamento similar. Esse é o exemplo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil ou do Bloco Parlamentar Senado Independente. Outra forma bastante comum é em razão das bancadas temáticas. Se a gente olhar o Congresso Nacional, a gente consegue ver claramente a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada LGBT e até a bancada da bala. E existe ainda as negociações entre o governo e o congressista individualmente. O governo, para conseguir o voto desse congressista em determinado projeto, negocia emendas parlamentares que vão ajudar aos eleitores desse deputado federal ou até o apoio a um projeto de um determinado senador
de interesse do seu Estado. Um ponto de extrema importância são os interesses que os deputados e senadores representam, tanto dos seus eleitores quanto dos seus estados. É importante a gente lembrar que o Brasil é um dos países mais desiguais socialmente e geograficamente do mundo. Portanto, os interesses dos eleitores do Acre, representados por um deputado federal, podem ser totalmente opostos dos interesses dos eleitores de São Paulo, representados por outro deputado federal. Da mesma forma, os senadores do Rio Grande do Sul podem ter interesses em razão do seu estado totalmente diferentes dos senadores de Sergipe. E essa organização, essa negociação é que precisa ser feita. Esse alinhamento de interesses é muito difícil de ser conseguido no Congresso Nacional. E é justamente nesses conflitos e nessa discussão que visam melhorar o país nacionalmente que os políticos precisam negociar de forma transparente, lícita e moral, para que projetos de lei e emendas constitucionais tão importantes possam ser aprovadas e todo o Brasil possa ganhar com isso. E aí, entendeu por que é tão complicado aprovar uma lei? Ficou com alguma dúvida sobre o Congresso Nacional? Deixa aqui seu comentário, dá um like, se inscreve no canal, aperta o sininho e até o próximo vídeo. Esse prédio todo que fica aí em Brasília é o Congresso Nacional. De um lado